Bom dia a todos vocês. Estamos na antevéspera de Rosh Hashanah, nos últimos preparativos para o novo ano que venha para todos nós em boa hora e com muito sucesso e muitas bênçãos. E hoje, final do mês de Elul, nós vamos tocar o shofar pela última vez, o toque preparatório para Rosh Hashanah. Amanhã, véspera de Rosh Hashanah, anunciando a chegada de Rosh Hashanah, vamos fazer agora. Muito bem, nós vamos então prosseguir e, se Deus quiser, concluir o nosso estudo sobre a mística de Rosh Hashanah, o significado mais profundo de Rosh Hashanah, conforme estamos estudando nos escritos do Rav Shneur Zalman, na obra de Likutei Torah, na sua obra clássica. E ontem nós começamos a falar sobre a conexão íntima que Rosh Hashanah tem com a festa de Sukkot. Nós explicamos o significado do versículo que nos diz Tiku b'chodesh shofar. Nós tocamos shofar nesse mês de Tishrei, que é o mês do Hidush, é o mês da renovação da existência do mundo, da criação, do Gênesis, é um mês no qual se inova uma energia divina, uma vitalidade inédita para o mundo, para o universo. E nós começamos a ver o final do versículo que nos diz Bakese leyom hagenu, aquilo que está encoberto e que vai se revelar e vai se manifestar no dia da nossa festividade. Nós falamos que, por mais que no sentido literal do versículo, esse dia de festividade se refere a Rosh Hashanah, mas como a gente não encontra na nossa literatura que Rosh Hashanah é chamado de festa, ou seja, Rosh Hashanah é uma festa, mas como a gente falou, o espírito festivo de Rosh Hashanah, ele está mais encoberto, discreto, que está mais em evidência, é o nosso serviço espiritual de introspecção, de reflexão, de autoanálise, de balanço, etc. Por isso, de acordo com os livros místicos, se diz que esse Beyom Hageinu, esse período de nossa celebração, de nossa festividade, aqui no versículo se refere à festa de Sukkot. Bakessa significa Kisui, aquilo que estava encoberto e oculto durante o período de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Isso vem à tona, se revela, se manifesta, fica evidente, fica explícito na festa de Sukkot. Ou seja, na realidade, Sukkot revela aquilo que nós obtivemos, aquilo que nós conquistamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Depois que em Rosh Hashanah é chamado um período de encobrimento, como nós explicamos que a luz divina que deu vitalidade para o universo no ano que passou, ela se expira e ela é retirada no anoitecer.
de Rosh Hashanah, ou seja, amanhã à noite, sexta-feira, depois de 6h30, depois do pôr do sol, na hora da saída das estrelas, aquela vitalidade que dava energia ao mundo durante todo esse ano que passou, ela é retirada, ela é suspensa, e de certa forma o mundo fica pendente, aguardando, ele fica só com um resíduo, com uma energia residual, com um resquício da energia vital divina, esperando as nossas orações e o nosso toque do shofar durante o Rosh Hashanah, o nosso despertar espiritual, para então, com isso, atrair e desencadear a nova energia que vai vir para esse ano de 5.781, que se inicie para nós em boa hora, como nós dissemos. Então, por isso, Rosh Hashanah é chamado um período de Kesed, de encobrimento, de ocultação, porque a luz divina fica encoberta, fica oculta, até que a gente consiga atrair a nova energia, através do toque do shofar, através de nossas orações, etc. E como nós explicamos, esse desencadear de energia vital divina é algo que se inicia em Rosh Hashanah e vai crescendo e vai se acentuando entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, durante esses 10 dias iniciais do ano. E nós explicamos também que isso culmina com a quinta e última reza de Yom Kippur, que é a reza de Neilá. Que na reza de Neilá se obtém o final do perdão, ou seja, nós conseguimos de forma definitiva alcançar o perdão divino. Então, está escrito nos trechos que a gente fala sobre Slichot, etc., há um versículo que diz, é um versículo tirado da Torá, inclusive da nossa leitura em Yom Kippur, Lifnei Hashem Titharu. Diante de Deus vocês irão se purificar. Aqui o nome de Deus que consta e aparece é o tetragrama, o nome Havaiá, o nome de 4 letras, o nome inefável Yud-Kei Vav-Kei. Os livros místicos explicam o que significa Lifnei Havaye Titharu, diante de Deus, vocês diante de Havaye, vocês irão se purificar. Fala que diante significa também em hebraico Lifnei, antes, ou seja, que nós vamos atingir um nível anterior em, por assim dizer, em hierarquia espiritual, o nível anterior e superior ao do nome Havaiá, a tudo aquilo que está expresso no nome do tetragrama, no nome de Deus, no nome inefável, no nome de 4 letras, Yud-Kei Vav-Kei. Ou seja, por mais que esse nome representa, é chamado o nome essencial de Deus, nós já falamos que esse nome, nas suas 4 letras, ele contém dentro de si o conceito das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos, através dos quais Deus rege o universo. Né? E a luz divina, a energia vital de Deus que vem para o mundo, a energia vital que chega ao mundo, por assim dizer, ela passa pelo nome Havaiá. Ela está expressa e ela emana, ela flui, chegando até nós por intermédio dessa energia espiritual contida no nome de Deus, Yud-Kei Vav-Kei, do tetragrama. Porém, aqui nós estamos falando que no auge do Yom Kippur, quando chega o final da Neilá, da última reza, no final do jejum, no final do Yom Kippur, se atinge um nível de pureza, de purificação da alma, seja depois de um dia inteiro de jejum, depois de 10 dias intensos de tchuvá, de balanço, introspecção, de inventário pessoal, de arrependimento, de boas decisões para o futuro, de despertar o fundo do nosso coração, o âmago do nosso ser, da nossa alma. Então, no final do Yom Kippur, nós transcendemos, nos elevamos para um grau de santidade tão alta que esse grau e esse nível é chamado de Lifnei Havaye. Antes ou acima, aquilo que na corrente de energia do universo vem antes, está acima do próprio tetragrama, desse nome de Deus, com toda a sua santidade, com toda a santidade que ele tem. Mas como nós já dissemos em outras ocasiões, o nome representa apenas um reflexo do ser. E mesmo se tratando do ser divino, ou seja, assim como uma pessoa ela só precisa do nome para que outros o chamem pelo nome.
O nome não faz parte da sua própria essência. Teoricamente, alguém que está numa ilha deserta, ele poderia viver e até muito bem sem um nome. Né? Então, o nome não faz parte essencial da criatura, como também não do Criador. O nome é um reflexo. O nome é aquilo que existe para que ele seja chamado por outros, por aqueles que estão além ou fora dele, não é? Mesma coisa quando a gente se refere a Deus, o nome de Deus, a gente diz Atah Kadosh Veshimcha Kadosh. Ele é santo, sagrado, e o seu nome é sagrado. O seu nome é sagrado, ou seja, tudo que está indicado no nome de Deus é algo extremamente elevado, muito sublime, muito sagrado. Porém, isso ainda é o nome de Deus. Isso significa um reflexo da divindade, mas ainda não, ou seja, aquela parte da divindade que está voltada para as criaturas, a atuação de Deus como Criador, etc. Mas isso ainda não reflete a própria essência de Deus, o Atah Kadosh. Você, tu és santo. Shimcha Kadosh, teu nome é santo. Se fala que na hora do Yom Kippur, no final de Neilá, nós conseguimos transcender até Lifnei Havaye, nós nos posicionamos espiritualmente num nível que está anterior e superior ao próprio tetragrama, e de lá nós obtemos não só o perdão divino, mas essa reconciliação, nós conseguimos nos reconectar a Deus, essência com essência. Por assim dizer, como nós explicamos até o sentido mais profundo e místico da Teshuvá, que significa não só arrependimento pelos pecados, mas mais do que isso, Teshuvá, volta e retorno, restituir a nossa alma ao seu grau e nível de espiritualidade, onde ela se encontrava antes de descer para o mundo terrestre material, antes de se incorporar nesse corpo físico. A alma, que é uma partícula da própria divindade, se encontrava num nível elevadíssimo. Só que aqui ela fica extremamente limitada dentro desse habitat materialista que nós vivemos, dentro desse mundo terrestre, dentro desse corpo físico, onde ela compartilha o espaço com uma alma animal e inclinações negativas, etc. Então a alma fica aqui extremamente limitada, condensada, reprimida. Porém, Teshuvá significa, no seu aspecto mais elevado, restituir a alma ao seu devido local espiritual, sua hierarquia espiritual, que ela retome toda a espiritualidade que ela tinha originalmente. Se fala que nessa hora máxima do Yom Kippur, nós chegamos a esse nível acima de Havaia, acima do próprio tetragrama, e de lá vai vir a purificação. Isso ele nos diz, tudo isso está conectado e relacionado com o nosso serviço espiritual também de Rosh Hashanah. Como a gente explicou, que o nosso trabalho nesse período consiste em despertar, por assim dizer, em Deus, uma motivação, uma vontade e prazer de reinar sobre nós, de atuar sobre nós, de reinar sobre nós. Isso nós desencadeamos e atraímos durante os 10 dias de Teshuvá. E como a gente explicou, 10 dias de Teshuvá para a gente elaborar, para a gente retificar, consertar, elevar cada um dos 10 poderes da nossa alma, para que a Teshuvá permeie todo o nosso ser, para que ela penetre em todos os cantos da nossa alma, que ela esteja presente e evidente no nosso intelecto, nas nossas emoções, em todos os aspectos do nosso ser. Ou seja, nesse período a pessoa deve se despertar do fundo da alma para uma reaproximação com Deus, com o Criador, com toda a sua alma, com todos os seus poderes. Esse é o trabalho que nós fazemos, por assim dizer, de baixo para cima. Nisso consiste o nosso esforço de elevação, desprendendo-se apenas do material, do físico, etc., e procurando elevar-se para o campo mais abstrato e espiritual. Ou seja, a pessoa vai se elevando cada vez mais, se refinando, se purificando, e dessa forma se aproximando de Deus. Isso produz um efeito correspondente, um efeito recíproco que vem de cima de Deus, por assim dizer. Ou seja, já que nós estamos motivados, nós estamos nos despertando, nós estamos buscando a aproximação, ele corresponde às nossas expectativas. Isso desperta em Deus também,
que ele também se desperta para reinar sobre nós com vontade de bom grado e com prazer, tendo prazer de estar conosco, tendo naches de nós também, não é? Tendo satisfação, talvez até um pouco de orgulho de nós, quando mereçamos isso, se Deus quiser. Isso é o que está indicado no versículo, como a gente falou, Allah Elohim Bitroah. Existe aquele primeiro momento onde Allah, existe uma elevação da nossa parte e com isso nós neutralizamos os juízos que estão indicados no nome Elohim. A gente se eleva através da truá, e a gente explicou que a palavra truá não é só o toque partido do shofar, mas também vem de proximidade, de carinho, amor, reut, truá, reut, ve'ahavta lereachá, ou seja, que nós buscamos essa proximidade, esse carinho com o Criador. Ele nos diz, isso culmina no final do Yom Kippur, Maravodah Haliot, as nossas elevações, aquilo que a gente pode se elevar da nossa parte, isso se conclui no Yom Kippur, quando nós chegamos ao ápice, Bisman Neilá, na hora da reza da Neilá, que é o momento final do perdão, quando nós terminamos de ser perdoados, quando nós conseguimos lavar nossa alma, por assim dizer, limpar nossa ficha, daí a gente transcende até o nome Havaiá, porque o nome Havaiá, o tetragrama representa Deus, é o nome de Deus como Deus atuando nesse mundo, Deus atuando no universo através dos 10 atributos. Esses 10 atributos contêm também Gevurah, rigor, severidade, isso envolve também justiça, ou como a gente disse, que pelos critérios que vigoram no mundo, no universo, existe uma lógica, existe uma lei de causa e efeito, tudo tem uma consequência, se a pessoa não agiu bem, então ele acarreta desdobramentos, ou talvez ele merece uma punição, etc. Mas se fala que no Yom Kippur, quando nós terminamos de revelar o âmago da nossa alma, do nosso ser, com isso, Mimamakim Krati Hashem, nós conseguimos chegar, por assim dizer, até o âmago da divindade, a vontade suprema de Deus, que é um nível que está acima da lógica, acima dos critérios, acima das regras, acima da própria justiça. De lá pode vir o perdão, independente da lei de causa e efeito. Mesmo com tudo que a gente tenha cometido, quando a gente se vincula, atinge, chega até a essência divina, de lá emana o perdão, de lá vem a limpeza, de lá vem a purificação da alma. Então, isso que ele nos diz é o perdão é derivado da própria essência de Deus. Isso que diz o versículo Lifnei Havaye, antes ou acima do nome Havaiá, acima do tetragrama, acima das 10 sefirot, acima dos critérios que predominam no mundo, do universo, acima disso eu irei purificá-los. Ou seja, Lifnei Hainu Lemala Keveiachol Mishem Havaye, aqui nós atingimos um nível transcendental que está acima dos padrões convencionais do universo, acima do próprio nome divino do tetragrama, o que é do Ashenyan Aslicha Nimshach Miratzon Elion Baruchu, como é sabido nos nossos livros, que o perdão divino é derivado dessa vontade sublime, dessa vontade suprema de Deus, que está bem acima de todo o fluxo regular, convencional, que circula pelo mundo, pelo universo, que flui através das quatro letras do nome de Deus. Aqui nós atingimos um nível muito mais elevado no pico do Yom Kippur. E, em consequência disso, depois, nós vamos para a segunda metade do mês de Tishrei, quando, nos 10 primeiros dias do ano, nós nos esforçamos, nos empenhamos, nos elevamos espiritualmente, obtivemos a elevação, a purificação, o perdão, reestabelecemos o contato e o vínculo com Deus, e não só um vínculo, mas uma ligação de essência para essência. Motivamos, despertamos em Deus a vontade e o prazer de reinar sobre nós, de estar conosco. Atraímos com isso uma luz inédita, uma energia divina, vital, inédita para o mundo. Então, tudo isso vai se acumulando entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, as bênçãos já foram, por assim dizer, capitalizadas, contabilizadas, elas estão lá. O único problema é que, por assim dizer, elas estão trancadas no cofre, a gente ainda não teve acesso.
tem lá um diamante valiosíssimo, mas a gente não vê. Nós sabemos que está lá, nós sabemos que vale uma fortuna, mas a gente gostaria de ver, de apreciar, de ver o seu brilho, ainda não estamos vendo, ou seja, isso ainda não está palpável aos nossos olhos, ainda não está explícito. Onde isso vai se revelar, quando isso vai vir à tona e ficar evidente na festa de Sukkot. Por isso a festa de Sukkot é chamada de Zman Simchateinu, o período da nossa alegria. É a semana mais alegre do ano no calendário judaico, quando a alegria vai num crescente, culminando em Shmini Atzeret, com Simchat Torah também. Isso ele nos diz, em função de todo esse nosso trabalho espiritual, nós chegamos em Chag Sukkot, Shuzman Simchateinu, Sukkot é o momento da alegria revelada. Ou seja, em Rosh Hashanah também há alegria, o novo ano. Yom Kippur, talvez diferente do que muitos imaginam, é um dia de extrema alegria. Isso não de acordo com a Kabbalah, de acordo com a própria Mishnah no Talmud. Lo hayu yamim smechim leIsrael ke Yom Kippurim. Não havia dias mais alegres para o povo de Israel como a data de 15 de Av e Yom Kippur, porque Yom Kippur, dia da anistia, o dia do perdão, o dia da purificação, quando os nossos pecados são perdoados, expiados, etc. Desde que nós fizemos a tshuvah, então não há alegria maior do que essa. Mas a alegria de Rosh Hashanah e de Yom Kippur ainda é uma alegria contida, é uma alegria discreta. O que está expresso fora é mais a nossa tshuvah, o nosso arrependimento, a nossa autoanálise, o nosso balanço pessoal, talvez até a nossa preocupação com o nosso destino que está por vir, no ano que se inicia e assim por diante. Quando essa alegria extravasa, quando ela vem à tona, quando ela se revela com toda a intensidade, depois de Rosh Hashanah, depois dos 10 dias de Teshuvah, depois de Yom Kippur, passado esse período, há um intervalo de 4 dias, inclusive se fala que esses 4 dias entre Yom Kippur e o início de Sukkot, os livros de Kabbalah falam que esses 4 dias correspondem às 4 letras do nome sagrado de Deus, Yud-Kei Vav-Kei. E depois desses 4 dias, aí sim, na segunda metade do mês de Tishrei, nós estamos prontos e preparados para vislumbrar, para revelar toda aquela energia contida, tudo aquilo que foi conquistado, tudo aquilo que ficou acumulado nesses 10 dias. Isso vem à tona, se revela, se manifesta, e daí a alegria também é uma alegria revelada, uma alegria evidente. Isso ele nos diz na festa de Sukkot, depois de todas as elevações que tivemos nesse período, se revelam então a vontade renovada de Deus, ou até a nova vontade dele, de reinar sobre nós, ou o prazer superior, o prazer divino em estar reinando sobre nós, tudo isso vem à tona, se revela, ou seja, a gente falou, o serviço nosso em Rosh Hashanah consiste em, por assim dizer, em estimular e motivar Deus, mostrar que com tudo que aconteceu, ou com tudo que talvez fizemos, ou com tudo que nos afastamos, ou nos desalinhamos, mas nós não só que estamos dispostos a voltar e retornar, queremos restabelecer o contato, o vínculo, nós desejamos isso, e desejamos isso do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Nós queremos essa reconciliação, essa reaproximação. Nós vamos nos realinhar e com isso nós estimulamos e despertamos a vontade e o prazer divino de estar presente, reinando sobre nós, que a sua vontade impere, ou etc., se revele sobre nós. Através do nosso serviço espiritual nos 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós vamos subindo de patamar em patamar, vamos nos elevando espiritualmente. E isso vai acentuando, isso vai fortalecendo e consolidando essa vontade e esse prazer divino de reinar sobre nós, de estar conosco, de se envolver conosco. Ou seja, cada dia que passa, isso se fortalece, isso se acentua. Um instantinho só.
Isso vai ficando cada vez mais forte, não é? Até culminar no Yom Kippur, e em seguida isso vai se revelar, isso vai ficar exposto durante a festa de Sukkot, e daí o grande motivo da alegria intensa de Sukkot. Isso ele nos fala, עד שביום הכיפורים מוגמר ושלמות עלייה, אחר כך מתחיל הגילוי, שמלכותו יתברך תתגלת בנפשות בני ישראל. Ou seja, nesses 10 dias, a coisa veio, por assim dizer, num movimento de baixo para cima. Nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, nós procuramos motivar, estimular a vontade e o prazer divino, etc. Se diz que em Sukkot, aquilo que foi obtido e conquistado se revela dentro de nós, ou seja, que flui de cima, agora de cima para baixo, essa elevação, essa espiritualidade, essas bênçãos, essa expressão de proximidade divina conosco, esse vínculo de Deus conosco, essa aceitação de Deus, de nos aceitar de volta, de nos abraçar, de aceitar de bom grado o nosso retorno. Isso se revela nas almas de Israel, na festa de Sukkot. E nisso consiste a festa de Sukkot, de acordo com o aspecto místico, Sheaz Yatchalat Agilui. É o início da revelação. O início, e Sukkot também, durante uma semana inteira, isso vai se elevando num crescente só, até que se atinge o ápice dessa revelação no final da festa, na data de Shmini Atzeret, que na diáspora é dividida em Shmini Atzeret e Simchat Torah. Por isso esse é um período de alegria para nós. Por quê? Porque as nossas almas sentem e percebem a energia divina obtida no período anterior, sentem, por assim dizer, o abraço divino, não é? Essa aceitação de bom grado para o nosso retorno. Por isso é um dia de festa, Yom Hageinu para nós, é um período de festa, de celebração. Com o exemplo que nós demos, o que Mashala, Teivas, Guraba, Eventov, como aquele cofre ou aquela caixa fechada, trancada, que contém um diamante de valor incalculável, lindo, belo, formoso. É claro que o dono do cofre, ele tem prazer, ele tem satisfação, porque ele sabe que ele possui um objeto de grande valor, mas enquanto ele não estiver vendo isso, apreciando, podendo manusear e ver a textura e a luz e o brilho, falta alguma coisa. Aquilo se encontra ainda oculto, encoberto, até que ele possa abrir a caixa ou o cofre e poder apreciar aquilo de forma palpável, tangível, de forma revelada. E é isso que acontece em Sukkot. Tudo que nós estamos acumulando, obtendo nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, está lá, foi capitalizado, está contabilizado, mas ainda está encoberto, está oculto. Quando isso vai se revelar, começar a se revelar em Sukkot, então é grande a alegria nossa com Deus em Deus, com muito mais intensidade, com muito mais força e intensidade, quando essa vontade suprema, ou seja, que Deus nos quer, nos aceita de bom grado, não é? Aceita o nosso retorno, aquilo tudo que estava encoberto em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou em Rosh Hashanah, como nós falamos, que ficou tudo oculto, que até a energia vital divina foi retirada, recolhida do ano passado, e a nova ainda está pendente, ou ainda está encoberta, o que os livros místicos descrevem que acontece no início da noite de Rosh Hashanah. Agora tudo isso vem à tona e se revela na festa de Sukkot acentuadamente. Daí a festa de Sukkot, sabe que se compara, porque que a alegria é tão intensa, nos diz o Rav Shneur Zalman, o que Mashala Yotze Min HaShivya. Não é apenas que apareceu a luz, isso se compara com alguém que foi libertado da prisão, alguém que estava no cárcere, no calabouço, estava lá preso, estava confinado, preso, limitado, etc. E de repente ele é solto, ele é liberado, ele pode sair, ele retoma a liberdade. Então, não há dúvida. Então, é claro que cada um de nós
deve se sentir feliz por estar circulando livremente, por não ter limitações, etc. Mas, sem dúvida alguma, a alegria que sente aquela pessoa que estava encarcerada, inclusive talvez durante muito tempo, com os seus passos limitados, restritos, quando essa pessoa sai da prisão e pode estar livre, a sua alegria é muito maior. Ele valoriza muito mais a sua liberdade e, portanto, essa liberdade lhe causa um prazer, uma alegria muito mais intensa. ששמחתו ביתר שאת בכפליים, dobrada e redobrada. Ou seja, להיות שגילוי החיות החדש דראש השנה, בא אחרי הכיסוי והסילוק. Portanto, ele nos diz, aqui a alegria de Sukkot é tão grande e intensa, por quê? Porque isso vem depois de um sufoco, isso vem depois de um período, os 10 dias temíveis, 10 dias terríveis, temerosos, período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós nos sentíamos apertados, até um pouco angustiados, ou quem sabe amargurados, num processo de tshuva, arrependimento, remorso, penitência, confissões, pedido de perdão, balanço, introspecção, encarar com coragem e de verdade as nossas falhas, nossos erros, assumir a responsabilidade por eles. Tudo isso é um processo doloroso, tudo isso não é algo simples, alguns diriam que até algo um pouco pesado, mas nós estamos aqui na vida para crescer continuamente, para evoluir incessantemente, né? Então é necessário passar por isso, somente dessa forma é que a gente cresce e evolui, reconhecendo os nossos erros, admitindo-os e procurando corrigi-los, procurando tornar-se pessoas melhores a cada ano que passa, a cada dia que passa, né? Por isso, depois de todo esse aperto, esse sufoco, depois de toda essa meditação, depois de toda essa seriedade, quando passa esse período, é como aquele sujeito, como que estava aprisionado e de repente agora ele obtém a liberdade, ou seja, nós sabemos que nós passamos de ano. E não só que nós passamos de ano, nós passamos pelo teste. Não só que nós passamos pelo teste, nós fomos isentados, não fomos condenados, nós fomos inscritos e selados para a vida. Quando havia risco do inverso, do contrário, graças a Deus nós saímos desse sufoco e temos a certeza que o bom Deus nos concedeu um bom ano, com uma boa vida, com uma boa qualidade de vida. Então, naquele instante, nós nos sentimos como aquela pessoa que saiu do cárcere. Imagine a sua alegria quando chega a festa de Sukkot, que ele pode extravasar, ele pode, então, agora ele sabe, ele abriu o cofre, ele viu o diamante, o brilhante, precioso, valioso que ele conseguiu, que simboliza a boa qualidade de vida que ele obteve para o ano inteiro, para o ano seguinte, para si, para os seus familiares, para a comunidade, para toda a humanidade, enfim. Então a pessoa tem o que se alegrar, tem do que estar feliz, tem o que comemorar. Isso ele nos fala, uma vez que a revelação que ocorre aqui, daquilo que foi obtido em Rosh Hashanah, vem depois desse encobrimento, dessa ocultação que houve naquele período. Por isso a alegria, quando isso vem à tona, quando ela se manifesta, é simcha gdolah beyoter, é uma alegria muito grande e intensa, como aquela pessoa que foi libertada. Por isso está escrito em conexão com a festa de Sukkot. Sim, a gente encontra no profeta Isaías, se associa esse versículo a um ritual único que acontecia no templo somente durante a festa de Sukkot, e se associa isso ao versículo Ushavtem Maim Besasson, Shehu Inyan Nisuch Hamayim Bachag al Mizbeach. Durante o ano todo, no Beit HaMikdash, no templo sagrado, junto com as oferendas, era feita uma libação de vinho, com vinho. Ou seja, o vinho estava presente junto com as oferendas, essa libação de vinho era feita durante o ano todo no Beit HaMikdash. Havia uma única exceção ou diferença na festa de Sukkot. Não se interrompia a libação do vinho, mas na festa de Sukkot, além dessa libação do vinho, era feita uma libação também com água. Simplesmente derramar, despejar água, uma água que era trazida de uma fonte especial em Jerusalém, próxima ao Beit HaMikdash, e essa água era despejada, derramada sobre o Mizbeach, sobre o altar. Mas o Talmud nos conta que a alegria
dessa cerimônia, a alegria que envolvia essa celebração era uma coisa tão intensa, tão forte, até o ponto que se fala que quem não viu e presenciou a alegria que reinava no templo, no Beit HaMikdash, na hora dessa cerimônia, na semana de Sukkot, libação da água, alguém que não viu e presenciou isso não sabe o que é alegria. Não sabe o que é alegria, simplesmente. Alegria era aquilo que havia lá, na hora dessa cerimônia. E os livros nossos tratam, a Hassidut explica isso com muitos detalhes, não vamos entrar agora em todos os pormenores, por que a alegria é tão intensa justo nessa cerimônia de libação de água. Mas de qualquer forma ele nos diz que essa alegria está relacionada com o pós-Rosh Hashanah, pós-Yom Kippur, alguns diriam pós-trauma, né? Não é trauma, graças a Deus. Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias de seriedade, etc., mas são os dias nos quais a gente vai conquistar todos os créditos, se Deus quiser, para um ótimo ano, uma ótima vida, repleta de saúde, de parnassá, de nachas, felicidade, sucesso, etc. Então são 10 dias que a gente se esforça bastante, mas vale a pena, não é? Com isso a gente conquista, não é? Conquista o ano inteiro, felicidade, abundância, fartura, etc. Mas de qualquer forma ele nos diz que essa cerimônia de libação de água que era feita em Sukkot com extrema alegria no Beit HaMikdash, Shehem Amshachat Gilui Maim Tehorim, por que isso envolvia tanta alegria, tanto júbilo, tanta felicidade? E o Shaftem Maim Besasson, vocês irão conduzir essas águas com muito júbilo. Então ele diz, porque isso representava e simbolizava a revelação das águas puras e purificadoras. Sheamar, aquilo que diz o versículo, assim fala o Pasuk, Vezarakti alechem maim tehorim uthartem. Deus diz, eu irei despejar sobre vocês águas puras e vocês irão se purificar, assim como existe o banho ritual de imersão no mikveh, o banho ritual de purificação, ou em águas puras, águas naturais. Então há um versículo que fala que Deus nos diz, eu irei despejar sobre vocês águas purificadoras que têm o efeito de purificar para lavar sua alma, purificar todos os seus pecados, etc. Então ele nos diz, esse é o simbolismo, esse é o significado, por isso havia tanta alegria justo nessa cerimônia de libação de água no Beit HaMikdash, porque essas águas, elas representam e significam as águas purificadoras que se revelaram nesse período e culminando no Yom Kippur, que lavaram nossa alma, lavaram nosso espírito, ajudaram a gente a se limpar e se lavar para a gente poder estar novamente próximo, vinculado, conectado com o bom Deus. Então, isso que ele nos diz, que Gam Shenislach Avon Beyom Kippur Lemala, pois mesmo esse é um efeito pós-Yom Kippur. No Yom Kippur foi obtido perdão, dia do perdão. Mas ele nos fala, mesmo que foi obtido perdão em Yom Kippur, houve o perdão acima, o problema é que o efeito do pecado talvez ainda esteja impregnado na nossa alma. Tudo bem, Deus nos perdoou, mas um instantinho só. Nós acho que perdemos. Um instantinho só que perdemos os nossos amigos no Instagram. Espero que eu me lembre depois onde nós paramos. Um instantinho. Temos um problema de conexão. Espero que consigamos, que a gente tenha conseguido voltar. Vamos ver. Sim, conseguimos voltar para o Instagram também. Então, essa é a questão das águas. Em Yom Kippur houve o perdão, obtivemos o perdão. Então, tecnicamente, legalmente, nós fomos absolvidos, fomos isentados, nos foi decretado um bom ano, Gmar Hativatomá, nós fomos selados para um bom ano, carimbados, etc. O problema é que talvez ainda sobrou uma sujeira residual dentro de nós, nas nossas almas. O problema é que talvez ainda haja impureza impregnada no nosso espírito.
Então, isso que ele nos diz, que é necessário ainda lavar essa impureza, é necessário ainda lavar a alma e o espírito. Então, mesmo que já houve o perdão, porém, ainda paira essa sujeira sobre a nossa alma. Adain ruach hatumah lemata bimkomo omed. Esse espírito de impureza ainda está aqui embaixo. Vetzarich rechitza bemaim teorim. Nós precisamos, por assim dizer, nos banhar em águas puras, não só no sentido literal, imergir no mikveh, por exemplo, mas águas puras, shenimshachim lifnei havaye beyom kippurim. Esse tipo de água, esse tipo de energia espiritual especial, derivada de Deus, derivada desse nível transcendental da divindade, de onde se obtém o perdão, aquilo que vem e emana no dia do Yom Kippur. Porém, onde essas águas se revelam, se manifestam e a gente sente de fato que está de alma lavada, o Baim Legilui, elas se revelam nessa cerimônia de libação de água que ocorre durante a festa de Sukkot. O Baim Legilui Benissuch Hamayim Shebechag. Isso acontecia em Sukkot, no Beit HaMikdash. A gente espera que muito em breve a gente possa já reviver e vivenciar novamente essa cerimônia. Hoje a gente faz em lembrança a isso. Comemorações, alegria, música, danças em Sukkot, mas essa cerimônia era feita no Beit HaMikdash apenas. Em resumo, se fala que a alegria de Sukkot e Mitzad She'az Bali Degilui é porque então se revela, vem à tona Haoneg ve'aratzon hachadashim shel HaKadosh Baruch Hu. Aquilo que nós conseguimos despertar, motivar, estimular em Deus, por assim dizer, a sua vontade e o seu prazer, um prazer e vontade novos, inéditos, de Deus em reinar sobre nós. Ou seja, nós nos alinhamos com Ele, nós mostramos de forma sincera nossa ânsia, nosso desejo, Deus esteja conosco. A gente quer que você esteja presente e atuando na nossa vida. A gente quer que a sua vontade impere. Nós estamos comprometidos com isso com prazer também. Nós queremos estar alinhado contigo. E quando a gente faz e demonstra isso, através das nossas preces, orações, lichot, rosh hashanah, então, isso desperta, Deus não fica insensível, Deus nos livre. Deus corresponde à nossa expectativa. Quando Ele vê que de tão bom grado nós queremos esse realinhamento, essa reconexão, Ele também, isso cria nele, desperta nele, por assim dizer, uma nova vontade, prazer renovado de estar entre nós, de reinar entre nós, estar de forma evidente, conduzindo nossa vida. Isso se diz, esse nosso trabalho de Rosh Hashanah, ele se manifesta begodel simcha, lefiche agilui ba leachar akisui. Portanto, a alegria de Sukkot é tão intensa porque essa revelação veio depois de uma situação apertada, depois que tudo estava oculto, encoberto, duvidoso, etc. Toda a energia que se retirou, etc. Antes, no início de Rosh Hashanah, mas agora tudo foi reconquistado, foi obtido, foi colocado no seu devido lugar, já está contabilizado, já foi computado, já foi capitalizado e agora isso se revela, daí a grande alegria de Sukkot. E também a alegria das águas purificadoras, não é que se lavou a alma, agora podemos comemorar e celebrar. Tudo isso se obtém, se conquista em Rosh Hashanah. Velachen nikra achodesh tishrei. Agora ele nos diz, por isso o nome, por mais que os nomes dos meses judaicos, por incrível que pareça, eles vieram da Babilônia, do período que nós estivemos lá exilados. Então esse mês que na Torá é chamado do sétimo mês, o nome que nós damos a ele, o nome que ele é conhecido é, no nosso calendário, é o mês de Tishrei. Tishrei, ele nos fala, de acordo com os livros místicos, as letras que compõem o nome e a palavra Tishrei, Tafshin, Reish, Yud, numa outra combinação, elas compõem, formam uma outra palavra, as mesmas letras, Otiot, Ishrat. Ishrat, Yashar significa reto, correto, algo direito, reto, endireitado. Ishrat significa algo uma retidão, algo que está reto, endireitado, etc. Ou seja, por que o mês de Tishrei leva esse nome? Porque as letras de Tishrei formam e compõem Ishrat, retidão. O que significa essa retidão? Que o mês de Tishrei é o período de Hainu Bechinat Ishrat Lev. É o momento da gente endireitar o nosso coração. O mês de Tishrei é o momento
de buscar retidão no nosso coração. O mês de Tishrei é o momento de andar em linha reta, de se alinhar com o Criador, a nossa vontade com a vontade divina. Dehainu leyasher alevavot, ou seja, endireitar os nossos corações, sheyeh bechol levavcha bishnei yetzarecha, que a gente ame a Deus com todo o coração, de todo o coração, até com as duas inclinações do coração, que a gente converta até a inclinação negativa, que ela também se volte para o cumprimento da vontade divina, para fazer e praticar o bem. Ou seja, que a gente possa obter essa revelação divina da vontade suprema, trazendo isso até o plano terrestre inferior nosso, até aqui para baixo, e trazer isso de uma forma tão intensa e palpável para o plano inferior, que até o Yetzer Hara, de forma tal que até a nossa inclinação negativa, o mal que existe dentro de nós, também seja neutralizado, também seja rechaçado, e que a gente consiga empurrá-lo para o lado e neutralizá-lo. Esse então é o conceito que vigora no mês de Tishrei, o mês dessas grandes festas. Tishrei, Otiot Ishrat. Tishrei, numa outra combinação, são as letras da palavra Ishrat, que significa retidão, endireitar-se, alinhar-se. Ou seja, através do nosso trabalho espiritual, proveniente do fundo do nosso coração. Isso que a gente faz em Rosh Hashanah, despertar o âmago da nossa alma, com isso, de forma recíproca, a gente desperta acima a vontade suprema de Deus. E através dessa revelação, se nós temos uma maior inspiração, uma maior energia divina, isso nos dá força de endireitar os nossos corações, de alinhar os nossos corações com a vontade de Deus. Ou seja, que até as duas partes do nosso coração, porque nós temos uma parte do coração com fraquezas, com inclinações negativas, com recaídas, etc., mas que até mesmo essa parte do coração também se unifique, se alinhe com a vontade de Deus. Através disso, que ele acaba conduzindo, levando, até forçando, mesmo Yetzer Hara, mesmo a inclinação para o mal, que ela também se subordine à vontade divina e sirva a Deus. Como os nossos sábios disseram, servir a Deus com todo o coração significa com todos os aspectos do nosso coração. Eu queria só aproveitar esses minutos que nos restam para trazer mais uma leitura do Rav Shneur Zalman, uma explicação sobre aquele versículo do Salmo 130, que nós vamos repetir todos os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, depois do Ishtabach. A gente já comentou o Mima'amakim Krati Havaye, que nesse salmo a gente diz: as profundezas eu clamo a ti, eu chamo a ti, Deus. Então aqui se fala que esse chamado que nós vamos dirigir a Deus nesse período tem que vir do fundo da nossa alma, Mima'amakim, das profundezas, para que ele seja eficaz, para que ele produza efeito, para que aquele que está sendo chamado, Deus, que ele nos atenda, nos responda. Isso depende desse chamado vir, Mima'amakim, não do grito, não da voz, não, mas sim da sinceridade do fundo do coração, da essência da alma. Então ele nos fala: Zeu pirush mima'amakim, o significado dessas profundezas, midavar amamik, de algo muito fundo, muito profundo, que é aquilo que traz, que revela, traz à tona, shemevili deyum kadeliba, aquilo que há de mais sincero, genuíno, no fundo do nosso coração. Então esse Mima'amakim Kratiha, essas profundezas das quais a gente clama a Deus, significa que esse chamado, esse clamor, tem que vir de um nível tal, tão profundo, Sheose Omek, é algo que escava, que vem das profundezas e atinge as profundezas. Davar Ma'amik, algo muito profundo, muito intenso. Isso significa, nós temos o coração, por assim dizer, nós temos a vontade do coração, mas existem vontades que são mais superficiais,
É a vontade, está no coração, mas de forma externa, de forma mais superficial. Existe algo que está mais interno, mais no íntimo do coração. Porém, existe aquilo que está no fundo do coração, que representa a nossa própria essência. Ou seja, o que a gente tem que trazer à tona aqui é a parte mais profunda do nosso coração, do nosso ser. Ratzon vecheshek pnimi, a gente precisa revelar, despertar uma vontade intensa, um desejo profundo de estar conectado com um bom Deus. Shenakel o leadam leorerá o legalotá. Isso se fala que é acessível, na verdade a pessoa pode revelar, porque cada um de nós, você não precisa criar esse sentimento, você não precisa inventar essa emoção, você não precisa ir adquiri-la lá fora, porque no fundo, na realidade, cada um de nós já possui isso. Cada um de nós é bom no seu íntimo, cada um de nós tem uma faísca divina dentro de si. A gente só precisa escavar para revelar isso, e esse é o nosso trabalho, essencialmente nesses 10 dias, a partir de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Redescobrir a nossa real essência, não é? Isso significa tchuvá, voltar a ser quem nós somos, o melhor que nós podemos ser. Ou seja, essas profundezas se revelam, se referem a um nível mais profundo da nossa alma, que é chamado de Israel. Isso expressa aquele ponto essencial da nossa alma, aquele ponto essencial da alma que está sempre unificado por completo com Deus. A meyuchedet betachlit melokut. E quando isso vem à tona, se revela, está tudo resolvido. Isso é algo que está acima do aspecto corpóreo, não importa o quanto a pessoa está envolvida nos prazeres físicos, no mundo material, no mundo terrestre que nos envolve, porque se fala que essa partícula, essa faísca divina é algo que está acima das limitações físicas e corpóreas. Porém, justamente por isso, por ser algo tão elevado, tão profundo, é muito delicado também. É muito delicado, tem tanta santidade que ele só vai poder se manifestar se não há impureza em volta, se ele não está coberto de crostas, de cascas e camadas que vão interferir. Então, de tão elevada que é essa faísca divina, se fala que ela é tão delicada, que aqui tem um problema, que mesmo talvez um pequeno pecadinho, por assim dizer, se é que existem pecadinhos, um pecado, uma transgressão, um tropeço espiritual que a pessoa dá, isso já se constitui numa barreira, num impedimento, num obstáculo, para que essa faísca se manifeste e se revele, esse ponto essencial da alma. O Masach Mavdil, Amonea Idgalut, Bechinat Zubadam, isso impede, interfere a revelação dessa parte essencial da nossa alma. Mas a gente quer resgatar essa propriedade tão cara, tão especial, tão preciosa e valiosa que nós temos dentro de si. A gente quer resgatar isso em Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Como a gente faz para que isso se revele, se manifeste? Como a gente limpa a área? Como a gente tira os obstáculos, impedimentos gerados pelo nosso comportamento negativo, pelas nossas transgressões, pecados? Como a gente limpa o terreno? Como a gente limpa a área? Ele diz que dei legalot bechinat Israel, para revelar essa essência da alma drusha yegia gdolá. Diz, vamos ser realistas, vamos ser francos, isso exige um grande esforço da nossa parte. Talvez não seja fácil, não é? Limpar toda essa área, limpar toda essa sujeira, retirar todo esse entulho, não é? Talvez são caminhões de lixo que a gente tem que buscar para tirar tudo isso, e como lavar a alma dessa forma. Mas ele diz no que consiste esse serviço, como é feita essa limpeza. Lehamik betochatzmo, a pessoa tem que se aprofundar dentro de si mesma, dentro de si própria. A pessoa tem que entrar a fundo em si mesma. Ou seja, através de uma introspecção, de um balanço pessoal. Quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, que ele é portador de uma alma sagrada, e que parte dessa alma, apenas uma parte dela se faz presente no corpo.
Porém, ve'urachok meod me'ashoresh shela, essa parte que está incorporada no plano físico terrestre, ela espiritualmente acaba ficando muito distante, afastada da sua raiz, da sua fonte, mahmat ha'choshech ve'anan. É como o raio de sol que passa pelas nuvens, está nublado, aqui também tem nuvens espessas, geradas pelos nossos pecados e transgressões, que diminuem o brilho, a luminosidade dessa partícula essencial da nossa alma. Isso causa uma escuridão, trevas espirituais. Então esse esforço que se requer da nossa parte, de revelar o que está mais no fundo do nosso coração. E isso envolve uma reflexão por parte da pessoa, se conscientizando de quão grande é a descida da sua alma. Ou seja, a nossa alma, que é uma partícula da própria divindade, ela está incorporada num corpo físico com tendências físicas e materiais. Então essa alma que estava unificada completamente com a divindade, mas agora a sua parte inferior, que é a parte revestida em nós aqui nesse mundo terrestre, ela se afastou, se distanciou muito da sua espiritualidade magnífica que ela possui na sua origem, na sua fonte. Mais ainda, ela se afastou através dos pecados e transgressões, dos atos negativos que a pessoa comete, que isso cria uma certa cortina, uma certa muralha, uma barreira entre nós e a espiritualidade, entre nós e a divindade. Isso causa uma interferência entre a partícula da alma presente, incorporada aqui dentro de nós, em relação à sua fonte e origem, no topo, nas alturas, a Neshama Lemala. Quando a pessoa refletir sobre isso, puxa, eu tenho uma alma tão elevada, mas o que eu fiz com ela? O que eu estou fazendo com ela? Onde ela se encontra? Coitada, onde eu coloquei ela? Como ela está longe e distante do que era da sua fonte, da sua raiz. Quando a pessoa se conscientiza disso, esse é o Mimamakim, quando a pessoa entra com coragem, escava lá nas profundezas do seu próprio ser, recôncavos do seu coração, isso acaba trazendo à tona, revelando o que há no fundo do seu coração, no fundo do seu ser, que é esse ponto essencial elevado da sua alma, quando se consegue desobstruir o caminho, tirar os obstáculos, tirar a sujeira do caminho. Ou seja, isso traz à tona e faz que a pessoa queira e deseje apenas e tão somente a revelação divina na sua vida sobre si, etc. E não só sobre si, mas sobre o mundo todo. Que o esplendor divino preencha toda a terra. Isso ocorre através da implementação de Torah e Mitzvot nesse mundo. Se diz que essa própria reflexão nossa, da grande queda, descenso espiritual que sofreu nossa alma, isso faz com que se revele a profundeza do coração, a parte mais essencial da nossa alma, ponto elevado, a centelha divina. E quando isso se revela, se manifesta também o desejo intenso da pessoa, toda a sua vontade passa a ser que Hashem esteja mais revelado na sua vida presente, de forma evidente, no seu dia a dia, na sua existência, no mundo, e que possa se preencher o propósito divino na criação do mundo, que é a divindade reinar, estar presente de forma revelada, evidente aqui embaixo, o que ocorre através de Torah e Mitzvot. E finalizando, Vezeu Krati Hashem. Isso significa que nós chamamos a Deus. Chamamos a Deus das profundezas, tem que vir o chamado. Nós chamamos Ele para estar dentro de nós, para voltar a estar atuante. Nós abrimos espaço para que Ele se revele dentro de nós. Chamamos Hashem, nós queremos a Tua proximidade, nós queremos que Você atue na nossa vida, esteja presente dentro de nós, que Adama Korela Haveró, como uma pessoa que chama o seu amigo, vem aqui, esteja comigo, me dá um abraço. Carro Korela Shemit Barach, da mesma maneira nós chamamos e clamamos a Deus, Sheitgale Elokuto Baolam Atachton, que se revele a sua divindade, que Ele revele a sua divindade aqui nesse plano terrestre, aqui nesse mundo inferior, aqui nesse mundo material. Que a revelação divina ocorra não só entre os anjos, nos campos celestiais, nas alturas espirituais, na Sefirot, mas no nosso mundo também, que aqui, que a gente possa ver com a nossa carne, com os nossos olhos carnais, como Beolam Elion, da mesma forma o que ocorre no mundo superior, supremo, onde se vê divindade.
Isso significa Mima Amakim, das profundezas. Esse é o primeiro estágio na Tshuvah, quando a gente medita e reflete sobre a piedade que a gente deve ter da nossa alma sagrada, que ela foi relegada ao segundo plano, que ela foi reprimida, que não demos vazão a ela. Mas daí, essa reflexão nos leva até a profundeza do nosso coração, até o ponto essencial da nossa alma. E daí a gente chega no segundo nível de Teshuvah, que é a chamada a Deus, o clamor a Deus. Nós chamamos a Deus, nós estamos preparados para recebê-lo. Nós já limpamos a área, nós nos esvaziamos de si, nós estávamos cheios de si, nos esvaziamos do nosso ego, dos nossos desejos, paixões, das nossas fraquezas, da nossa sujeira, e agora Krati Havai, agora Hashem, eu estou te chamando, eu quero, venha, eu abri espaço, eu limpei a área, eu estou te convidando, eu quero, por favor, eu estou te suplicando, implorando, venha, faça-se presente de forma evidente, eu quero sentir você dentro de mim. She'adam mishtokek leashlim kavanat abriah, a pessoa está alinhada, está determinada a cumprir o propósito da criação, eu quero realizar a minha missão, eu quero agregar valor positivo ao mundo, eu quero trazer benefício à minha família, à sociedade, aos meus amigos, ao mundo inteiro, etc. Eu quero praticar o bem. Ou seja, em outras palavras, a pessoa deseja, eu chamo a Deus, ele quer que haja revelação divina no plano inferior. Da mesma forma que Deus está revelado, evidente, nas alturas celestiais superiores, a pessoa quer que esteja revelado aqui também, na sua vida e no nosso mundo. Isso significa Krati Havai, eu chamo e clamo a Deus, que isso representa atrair divindade aqui para baixo, no plano material, como uma pessoa que chama o seu amigo, quer a sua proximidade. Com isso nós concluímos o nosso estudo. Amanhã de manhã não teremos estudo véspera de Rosh Hashanah. Com isso nós concluímos o nosso estudo sobre a mística de Rosh Hashanah. Como dizem os nossos livros, assim como é importante tomar boas decisões já para o ano seguinte, isso vai nos alavancar para assegurarmos sermos inscritos e selados para um ano bom. Então, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, nós vamos iniciar, durante uma semana, da semana entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a partir de segunda-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas, nós vamos começar a falar sobre a mística de Yom Kippur. Hoje à noite, às 8h30 da noite, nós vamos ter um encontro mais rápido, não um estudo, mas um encontro. Eu convido todos a participarem. Um certo balanço nosso, de como foi esse nosso ano, essa nossa interação, esses nossos estudos, etc., online. Então eu convido todos a participarem desse encontro de despedida do ano que está terminando, com uma mensagem e votos também para o novo ano que vai se iniciar. Então esse encontro nós vamos ter, se Deus quiser, hoje à noite, mais tarde, às 8h30 da noite. Até lá, se Deus quiser. Tudo de bom a todos vocês. Obrigado.